a gente tava lá passando, lá no notebook, trabalhando. É minha esposa ligando. Até uma hora que a Adriane Galisteu fala assim, me dá teu telefone aqui que eu vou falar com a tua esposa. Isso aqui não é demonstração de produtos, isso aqui é mostrando soluções para você parar de perder dinheiro, parar de jogar dinheiro fora. Olá pessoal, boa noite, porque você sabe, todas as quintas-feiras, 19 horas, você tem um compromisso aqui com o nosso UziCast. E ultimamente a gente só tem trazido os melhores e não poderia ser diferente dessa vez. Para você que é provedor, para você que conhece cada marca dessa, pode estar vendo o spoiler aqui embaixo, você diz, pô, eu tenho isso lá, mas não sei com quem é que fala quando eu quero comprar outro ou quando eu quero entender melhor o que faz. Então a gente simplesmente trouxe o que há de melhor no mercado dentro dessa questão de ativos para a sua rede de fibra ótica, para manutenção, para a construção de redes, e dois nomes que muita gente me cobra, porque muita gente conhece a voz, mas não conhece a personificação, a persona deles. Nós temos aqui o nosso querido Rafael Rachid. Palmas para o nosso querido, por favor, close aqui. Obrigado. Rachid é o do cabelo bonito, certo? E temos também, junto com ele, nosso William Gama, diretor comercial da Citec, o nosso querido Rafael Rachid, ele é responsável pela parte técnica, é o engenheiro, é o homem dos porquês. A gente sabe o que cada equipamento desse faz, só não sabe o porquê. E como é. Então hoje a gente veio para desmistificar exatamente tudo aquilo que você tem aí no seu data center, que você comprou. Por que isso custa tão caro? Mas sem isso eu não vivo. Então hoje nós trouxemos, sejam muito bem-vindos, William Gama, Rafael Rachid. Vamos começar aqui primeiro por William, porque depois eu tenho umas perguntas ao nosso querido Rachid que eu já vou logo sacudir a roseira aqui com ele. William, seja muito bem-vindo. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela história e dizer que eu me sinto lisonjeado. Ter você aqui no UziCast, ter profissionais é sempre bom e ter profissionais amigos é melhor ainda. Fale um pouquinho sobre você, William Gama, para a nossa audiência, meu amigo. Maravilha, obrigado, Fly. A recíproca é verdadeira, né? É muito bom sempre trabalhar com pessoas que realmente têm um tom profissional tão bom quanto vocês aí. Você em especial, o André da Uzi, tá? Se eu falar um pouco de mim, assim, a gente vai terminar esse podcast meia-noite, né? Porque eu já fiz... Porque a gente tem todo o tempo do mundo aqui. Já fiz de tudo um pouco, né? Mas vou resumir um pouco da minha história em telecom, porque eu já importei, já fiz uma série de coisas, tá? Mas eu vou falar um pouquinho da minha história em telecom, né? Minha história em telecom começou ali em 2005, 2006, quando eu montei um provedor a rádio, né? E depois desse provedor a rádio, eu saí em São Paulo porque o pessoal começou a entrar no par metálico e eu não acompanhei o par metálico, tá? O provedor não era o meu trabalho principal, né? Eu trabalhava como representante comercial para uma grande rede de varejo nessa época. E aí depois eu fui trabalhar no varejo, direto no varejo, vendi meu provedor, a rádio, fui trabalhar direto no varejo e em 2017 eu saí do varejo, tinha montado uma empresa de segurança, porque tecnologia TI tem tudo a ver com o que eu gosto de fazer, e nessa empresa de segurança eu montei um provedor na 25 de março, né? E aí esse provedor na 25 de março... eu toquei durante um bom tempo até que eu voltei para o varejo de novo. E aí, voltando para o varejo, um bate-papo com o dono aí da última empresa que eu passei, né? Ele estava na Ásia e eu falei, olha, eu estou precisando de ONU, ONT aqui para o provedor na 25 de março, tal, tudo mais. Ele falou assim, pô, quando eu voltar, eu quero bater um papo contigo. E aí ele acabou me contratando para tocar o segmento de varejo. E aí eu fui tocar o segmento de varejo e nesse inteirinho a gente combinou de montar uma divisão de telecomunicações. E aí que nasceu a divisão ISP deles, né?
E fui muito feliz lá, fiquei quase 4 anos, tiramos do zero a empresa em 2019, ali um pouco antes da pandemia, né? E a gente conseguiu assim um número extraordinário de faturamento com produtos aí que é utilizado no dia a dia do ISP. Então nós crescemos no ano da pandemia, 2020, nós dobramos o faturamento em 2021, abrimos solar em 2021, que foi outra divisão legal, desafiadora. E em 2023, aliás, em 2022, a gente fez um número espetacular, um crescimento muito bom, né? E foi fantástico. Na minha saída, eu tinha apresentado, na minha saída não da empresa, né, de distribuição, mas do provedor, eu tinha apresentado o Rashid, né, para o meu ex-sócio, o Guila Borba, gente fina pra caramba, e o Guila estava ali tocando um provedor ali no centro e estava fazendo um serviço com a gente também, né, de participar das feiras com a gente, porque ele tem muito conhecimento, ele ajudou, né, no desenvolvimento de alguns produtos ali, algumas linhas que a gente tinha, como fibra ótica, tal, tudo mais, ajudava não só explicando para o cliente, mas também quando o time de produtos tinha uma dúvida muito maior, acabava que o Rashid entrava no circuito. Mas no frigir dos ovos foram praticamente 4 meses bacana, legal nessa empresa. E aí, em 2023, a gente decidiu seguir caminhos distintos, né? Desejo sucesso para essa empresa e comecei na Arcitec 1 mês depois que saí dessa empresa. A Arcitec é uma empresa fora de série, né? Por quê? Porque ela tem o Apple da telecomunicação. Então, quando você fala em Viave, pô, fantástico esse produto, né? Quando você fala em Sumitomo, nem se fala. Uma empresa com mais de 400 anos, é muita coisa. Não é qualquer empresa que tem mais de 400 anos. Tem que ser uma empresa japonesa, né, para ter mais de 400 anos. Diga-se de passagem, estive no Japão há 2 meses atrás, fantástico lugar, maravilhoso. Mas o que posso dizer para você é que, além dessas 2 tecnologias que a gente tem, né, Viave, instrumentos de medição, Sumitomo, máquinas de fusão, clivadores, e agora a gente vai entrar forte em data center, né? Nós temos também a Razicon, que é a linha de switch DWDM, que são marcas assim sensacional, excepcionais, né? A 4ª maior da China. E temos também aí no nosso portfólio um produto novo que vai inovar aí no ano de 2025, que vai ser os SFP da Almon, né? Que nós estamos aí trabalhando em cima dessa nova linha. A Almon é uma empresa do grupo, nós vamos trazer com a marca do grupo esses SFP e prezando sempre pela qualidade do produto, né? Não tem muito segredo. Quem compra da Arcitec sabe que a Arcitec preza pela qualidade dos produtos, né? É um time com mais de 20 engenheiros aí dentro do seu corpo técnico. Os 3 sócios da empresa, o Ednir, o Sérgio, o Luciano, são engenheiros, então é uma empresa muito séria, muito sólida, né? E aí, em toda essa vanguarda aqui, a gente está falando de tudo que a gente efetivamente vende direto para o ISP, mas não se resume a isso, né? O horário do seu relógio, Fly, muito provavelmente é fornecido por um produto que a Arcitec comercializou e deu suporte, que é a Microchip, né? A Microchip, ela é um relógio de sincronismo que ela traz uma eficiência para as operadoras de telecomunicações, né? Quando a gente fala em tempo. Então, o Observatório Nacional ele tem um microchip que foi fornecido pela Arcitec. Fora isso, a gente tem Infinera, né, que é o suprassumo do DWDM, que é uma das melhores marcas de DWDM do mundo, né? Recentemente foi até adquirida pela Nokia. E temos também, além da Microchip agora, uma divisão, né, que está inovando bastante, que é uma divisão
que tem um radar para drones. Então, assim, a gente fez um teste agora no G20, foi fantástico, foi excepcional, né? Não vou falar muito dela porque tem um pouco conhecimento sobre isso, mas o nosso amigo Douglas lá dentro da Arcitec, ele tem um conhecimento excepcional. Se vocês tiverem algum cliente que precisa desse produto, pode entrar em contato com a Arcitec. Então, no frigir dos ovos, assim, dei um pouquinho de um overview do meu tempo em telecomunicações, né? Mas a minha área sempre foi TI, informática, telecomunicação, que é o que eu gosto de fazer. Já tive empresa de terceirização de CPD, estou nesse caminho há muito tempo. Já montei computador na década de 90, na época que era vendida pelo jornal. Você olhava lá no jornal, lá Pentium 100, 8 megas de memória. Propaganda era o Surita. Pentium 100. 8 MB de memória, 1.2 GB Quantum Bigfoot. Então, assim, existe uma sinergia, uma vontade assim, muito, muito grande, muito boa em trazer tecnologia, porque quando a gente é um entusiasta, a gente não vai correr muito. Eu não vou sair daqui para uma plantação, né, de telecomunicações ou de informática, a não ser que na plantação eu leve o IoT, né? Aí eu posso até participar de um negócio desse, mas para a gente, telecomunicações, pelo menos desde 2006, 2007, que entrei, subi em torre de 20, 30, 40 metros, acabou se tornando algo assim que fica difícil você sair desse segmento, né? Você, pessoal, me responda uma coisa. Vocês anotaram a placa? Vocês anotaram a placa do caminhão que passou agora? Você entendeu com quem é que a gente vai falar? E é só a abertura, a gente não chegou na parte técnica, não. Então, William, se eu já estava feliz de ter você aqui só pelo fato da amizade que nós vemos construindo, sabendo que por trás de você tem uma marca como a Arcitec, que antes um pouco, a gente fazendo o briefing aqui do evento, a gente recebeu uma ligação do nosso CEO André Costa, um abraço lá em Orlando, e aí eu falando, eu disse assim, o Gama tá aqui, o Rashid tá aqui, ele falou, e a Arcitec também está, empresa que eu respeito muito. E pra gente ouvir isso da boca de André Costa, meu amigo, você tem que ser bom, certo? E agora vamos para a segunda parte, que deveria ser a parte mais séria, mas vai começar com piada. Que é o seguinte, como eu conheci Rashid? Estávamos nós em um grupo de WhatsApp em 2017. Não. 2017. 16. 16 para 17. E o Rashid fazendo o que ele faz melhor, que é ensinar. E aí, a gente conversando, eu falei, faço parte da USE. Ele, legal, conheço, já ouvi falar. Eu digo, vou estar em São Paulo, no evento, na Campus Party. Ele falou, eu não gosto de evento. Eu sou de meter mão na massa, não gosto de estar em evento, com gente, essas coisas não é minha praia. Lembra disso, Rashid? Lembro. Falei, mas vamos na Campus Party, tá aqui a cortesia. Ele, pô, vocês são chatos, eu vou lá nesse evento. Hoje o homem vive em feira. Na época, ele tinha aversão a feiras. Hoje ele é um feirante. Hoje é um feirante. Hoje bota barraca todo dia. Exatamente isso. Todo dia ele tava lançando uma rede dentro do Mercadão em São Paulo. Eu falei aí, ó, virou feirante até da madrugada. Tá vendo aí? Então, conseguimos. Levamos o Rashid e eu ainda não tinha noção de quem era a enciclopédia viva. E chegando lá, do mesmo jeito que onde nasceu, poucos sabem, nasceu Loucos da Telecom. Sim. Nesse evento. Sim. O Loucos da Telecom é uma ideia do nosso querido Thalisson, porém a Loucos Telecom, enquanto empresa, nasceu nesse evento, como é que a gente chama? Num aquário. Sim. Da USE Telecom. Lá, como é o nome daquele espaço que a gente foi, da feira? Ali era no... Em frente... Que foi reformado agora, Gama? Que foi reformado, em frente ao Campo de Marte ali, né? Que foi reformado agora. Do lado do Sambódromo. Perto do Sambódromo. Ah, a IMB? O IMB. Isso. A feira era só do Sambódromo inteiro. Que inclusive você tava com um Hauer em cima da mesa. Isso. Fazendo o corte da rede inteira, porque você tava distribuindo internet pra todo mundo. 40 gigas. E aí a gente fez, rapaz, os baianos, vocês estão aqui assim. E daí em diante criou-se essa amizade. E
para mim é uma honra, apesar de todas as brincadeiras, ter Rashid aqui, porque nós sabemos que quanto mais inteligente, quanto mais focado, menos sociável. E hoje nós conseguimos unir, tornar o homem sociável e continua sendo esse cara, esse ser humano incrível. Eu vou te dizer que não tá igual um splitter 50-50, tá mais um 10-90 essa parte. Mas eu quero dizer que é um prazer imenso ter você aqui como um amigo. Por incrível que pareça, apesar de eu também ter muita amizade com o Gama, mas nós nos conhecemos há mais tempo. Sim. E dizer que essa amizade não é uma amizade feita em porta de bar e que pode contar com a Uso Telecom. Não sou dono da Uso Telecom, mas a gente brinca aqui na Bahia o seguinte, que o cavalo é do patrão, mas quem monta no cavalo é o vaqueiro. Então eu sou o vaqueiro desse cavalo chamado Uso Telecom, cavalo ganhador de muito prêmio. Então saiba que as portas estão abertas, vocês são muito bem-vindos aqui todo o tempo e eu gostaria de deixar isso aqui registrado, de todo o carinho e respeito que eu, Fly, pessoa física, André Costa, como CEO da Uso Telecom e todos nós da Uso Telecom temos por vocês, em especial Rashid, que isso começou lá em 2017. Então, muito obrigado. E agora, Rashid, fale para a nossa audiência quem é você, porque eu já rasguei muita seda aqui. Obrigado, Fly. A recíproca é a mesma, obrigado pelas considerações. Você foi longe, você foi lembrar, até tem uma foto guardada, eu, você, naquela época... E o Deadpool. Deadpool, exatamente, o filme tinha acabado de ser lançado, né? Bom, todo mundo me conhece, né? Eu venho dos primórdios das telecomunicações, diferente do Gama, que começou lá em 2007, eu vim um pouco mais para trás. Eu ainda sou do legado da antiga Telebrás, né? Eu sou da última turma de engenheiros formados pela Telebrás, pela Telesp em São Paulo, que era uma das empresas do sistema Telebrás. Toda a vida fui engenheiro de campo, né? Apesar de eu ter começado como cabista, né? Montando emenda subterrânea de par metálico. Em 2000 saiu minha certificação de cabista, né? Pela Telesp, / engenharia, né? Para quem não entende, a Telebrás tinha um processo muito complexo e simples. Você entrava como estagiário e você decidia para que área você queria ir no segundo ano. Eu acabei indo para a área de engenharia, mas a engenharia não é aquele engenheiro que fica sentado atrás da mesa. Eu sempre gostei da operação, sempre fui da operação de campo. E assim estou até hoje na Arcitec também cuidando disso como engenheiro de aplicação. Passei para a Embratel, inaugurei o primeiro backbone óptico Rio-São Paulo da Embratel, junto com a Furukawa na época. Conheci muita gente, conheço ainda, tenho muitos amigos aí da velha guarda, né, como Marcão, o próprio Bilharim, que infelizmente morreu na pandemia, que é um dos pais das contas quânticas de como fabricar fibra ótica no Brasil, que os primeiros cabos feitos lá nos anos 80. O próprio Escoco, que hoje está na YFC, que foi o pai de como fazer a primeira torre de esticamento de fibra ótica no Brasil, lá em 80, no CPQD, em Campinas. E assim foi indo, passei pela Telemar, vim muito para Salvador por causa da Contax, que era um braço de call center da Telemar, né, que ficava lá no Campo da Pólvora, e o outro site ali, perto do elevador Lacerda, ali no Comércio. Depois voltei para a Telefônica em 2007, a convite do meu antigo diretor, que voltava da Espanha para cuidar de uma inovação no Brasil, que era o FTTX, né? Novamente lidando com uma aventura aí, né? Porque ninguém acreditava que fibra ótica ia chegar ao que chegamos hoje, né? De aposentar literalmente o meio metálico. Fui trabalhar no Odebrecht, voltando de novo para Salvador algumas vezes. Trabalhei 9 anos na divisão de obras, passei em obras internacionais, obras metroviárias, e o último posto foi saneamento, cuidando de automação, energia elétrica, né? Minha segunda formação é engenharia elétrica, alta e baixa tensão. E hoje na Arcitec, literalmente eu cuido de tudo que envolve aplicação, né? Então, se um cliente tem uma dúvida técnica, quem vai explicar para o cliente sou eu. Se o cliente tem uma dúvida em campo porque não está conseguindo interpretar um traço de um TDR, porque uma máquina de fusão da Sumitomo está dando problema, ele vai ligar ou para mim ou para o Pedro, que é braço também nosso nessa parte, apesar de hoje ele cuidar de uma área mais voltada para apoio aos pré-sales e ou mais ao cliente, né? Mas cuidando de duas famílias de equipamentos que para mim são muito simbólicas, né? Especialmente o Viave, que eu tenho uma paixão muito grande pela marca, né?
Foi o primeiro instrumento que eu usei lá na Telesp, em 99 para 2000, quando eu comecei a mexer com SDH Nortel, que era o Vander Golderman, que é a primeira marca da Viave. Tem um carinho por toda a divisão, né? Hoje nós temos aí no portfólio 3.000 equipamentos na marca Viave. E a Sumitomo eu conheci já com redes óticas, já em 2010, né? 2007 a gente comprou as primeiras máquinas de fusão Sumitomo na Telefônica, que era as Type 25. Rogério Lopes, que hoje é o Akala da Sumitomo, que até a gente estava conversando com ele agora de tarde, fez esse processo de venda, a gente comprou as Type 25, vai ser uma maquininha de café, e são duas marcas que hoje me dão muito prazer de cuidar disso, apesar de cuidar também de Razicon. Agora estou tendo que aprender um pouco sobre uma coisa que no passado eu mexi e voltar a mexer agora já mais moderno, que é sincronismo, né? Gerar clock, hora, a gente tinha isso na rede legada na SDH. E estamos aí. E fico feliz por estar aqui com você, Flávio. Você é um cara que fez o seu splitter 1090. É um cara que é insaciável, né, por conhecimento, mas que era literalmente ogro no convívio com pessoas, né? Porque assim, eu sempre gostei de lidar com equipamentos, com infra, com estrutura, e não muito com pessoas, né? O Gama, como ele falou, a gente se conheceu aí levando o laboratório, né? O Gama fez uma vez um convite, eu tive o prazer de ter o maior laboratório fora do CPQD, eu tinha um laboratório com todas as tecnologias e infraestrutura para treinamento, ficava dentro da Max Print, ficou um bom tempo lá junto com a gente. Com a saída dele, eu também decidi tirar o laboratório, porque eu estava voltado já para outra área, já estava cuidando de alguns outros assuntos, que era de obras, inclusive fiquei mais de 2 anos cuidando da rede da Algar, junto com a Padtech, no interior de São Paulo, e isso já estava tirando meu tempo. E o convite do Gama, quando foi feito pelo Sérgio Cardoso, que hoje é um dos meus diretores, né, para levar o Gama para lá, acabou unindo o útil ao agradável de vir cuidar dessas duas marcas e um pouco mais de outros produtos aí, né? E devo também bastante a ele, porque me ajudou bastante no passado, sou muito grato à ajuda que ele me deu, tirando meu laboratório lá do interior de São Paulo, trazendo para São Paulo, que isso deu uma grande visualidade, e graças ao Thaleson também, que a gente não pode esquecer dele, também ajudou nós, e na época da pandemia foi muito divertido. Nós fazíamos praticamente uma live por semana na Max Print, dentro do laboratório, levando conteúdo, conhecimento, qualitativos, os treinamentos que a gente fazia, as apresentações de produtos, não eram produtos high-end, como Sumitomo e Viave, mas eram produtos que o provedor ele tem que ter uma ideia assim, eu começo com alguma coisa, mas eu tenho que chegar a um certo ponto, igual na sua vida, você galga um andar acima, e aí você tem que entender que você tem que sair daquele produto que te ajudou, mas ir para um produto melhor, que vai te trazer mais performance, vai te trazer mais resultados, mais rapidez em achar processos e produtos e problemas na sua rede, né? Para mim, que conheço o Rashid, não tô assustado. A placa do caminhão eu tenho. Mas você anotou? 2 atropelamentos seguidos, pessoal. Mas graças a Deus, entre mortos e feridos, salvaram-se todos. E para nossa surpresa, diferente de outros e outros episódios, eu vou pedir aqui à nossa produção que coloque a câmera aberta aqui para mostrar a nossa mesa. Vocês estão vendo que a nossa mesa está diferente. Para convidados diferentes, uma mesa diferente. E uma mesa diferente, a gente não cabia todos os convidados. Nós temos os convidados VIPs, que são quem apresenta, e temos os outros convidados VIPs, que são os equipamentos mais top, mais top de linha que existe no mercado hoje. Mas são apenas equipamentos se não tiver quem diga o que é cada um deles. Até porque, assim como um carro parado na garagem, sem um motorista, sem um bom piloto, é apenas um carro. Na mão de alguém, na mão do Ayrton Senna, era uma máquina de ganhar corridas e realizar sonhos. Então, pessoal, aqui nós estamos com a Fórmula 1, com o Apple, né? Das telecomunicações. Foi boa, a Apple da Telecom foi boa. É isso aí. E estamos aqui com o Senna, com o piloto. Aí certo? Aí você forçou. Se ele não é o piloto, ele é o professor. Mas você que pilota essas máquinas aqui, às vezes não passou em nenhuma autoescola, às vezes ninguém te disse. Você saiu da necessidade de entrar no ramo de provedor, porque a maioria deles começam pela necessidade,
E aí vão dizendo, tem que ter isso, ó, boa é da Viave. Outros não sabem nem falar Viave, acha que é aquela azulzinha. Então nós estamos aqui com o Rafael Rachid, estamos aqui com o Gama, que vai nos mostrar e falar um pouco. Hoje, diferente dos outros episódios que eu interajo, que eu falo, não. Hoje eu vou aprender porque eu desafio quem é outro provedor do Nordeste ou outro podcast do Nordeste que tem um momento desse gravado. Só nós. Então, pessoal, grava aí, pega papel, caneta, ou então deixa gravado lá no seu canal do YouTube, porque isso vai ficar disponível para você para a vida toda. Então, com a palavra, o nosso querido Rachid, nosso querido Gama, é todo de vocês aí, a nossa audiência está aí ligada. Fiquem à vontade por onde querem começar e vamos falar do que é bom. Como você disse, né, Fly? É como, voltando lá, a gente nasce, provedor, a gente costuma dizer que muitas vezes ele é tendencioso, ele cresce do dia para noite, mas muitas vezes ele cresce desordenado, né? E aí muitas vezes ele precisa de um instrumento agora para ele documentar uma rede, ele precisa de um instrumento para achar rompimentos rápidos. O TDR chinês, ele ajuda você a começar, uma máquina de fusão chinesa, começa você a começar, como o MikroTik, né? O MikroTik ajuda você a começar, mas uma hora você tem que ir para um roteador melhor, para um switch de borda melhor, né? E assim é com o teste de medição, né? Só dando um breve para vocês entenderem, a gente não está falando de um equipamento como a Viave, que tem, por exemplo, 10 aninhos, 20 aninhos, 50 aninhos. Nós estamos falando de uma marca com 100 anos fabricando teste de medição desde 1923. Né? Muitos, como o Fly falou, não sabem falar causazinho, mas lembra do penúltimo nome da Viave, que era a JDSU, né? Que é a marca que mais vendeu equipamento no Brasil, tanto para operadores como para provedores, né? A Sumitomo é uma coisa totalmente fora da casinha, porque nós estamos falando de 400 anos de uma marca, né, um conglomerado, e que ela, diferente dos seus concorrentes, fabrica 100% da máquina. Se eu pegar, por exemplo, uma T56 igual essa daqui, cara, isso aqui não tem nada de terceiro sendo fabricado para essa máquina. Como a T56 ou os clivadores, é 100%, porque a Sumitomo, por essa idade dela, ela tem linha de fabricação de tudo que tem aqui dentro desse Rachid, deixa eu te pedir uma coisa a você. Diga. Entrega a Gama para segurar, que fica melhor. Tem 402, hein? Pronto, tem 402. Fecha o nele, pode falar aí, porque ele vai ser aquela não tem o mágico, e aí fica a menina do lado. É o nosso querido Gama. Só um detalhe, né? Você falou do Ayrton Senna, né? Eu queria só ter a Adriana Galisteu. Não. Vai ter que se contentar com o Gama. Eu tenho uma história da Adriane Galisteu que vocês não acreditam. Eu vou falar aqui, já que você falou que o negócio é interessante aqui, então vamos lá. Eu desbloqueava iPhone em 2007, 2008, né? E aí o meu... Usava o GV, né? Colocava o chipinho lá. O meu antigo chefe chegou e falou assim, olha, você vai levar um iPhone lá para Adriane Galisteu, vai passar tudo do V3 dela, Dolce & Gabbana, pro iPhone e vai entregar para ela, tá bom? Eu falei assim, tá bom, sem problema. Fui lá no apartamento dela, ela morava no mesmo prédio que o Jô Soares, ali na Higienópolis, né? Aí parei lá, tal. Oi, Adriane, tudo bem? Tudo bem? Eu acho que a Adriane estava, não me lembro com quem era. Era outra, eu acho que era outra modelo, não sei se era Mariana Kupfer, quem era. Não, era do tempo, isso daí era do tempo, sabe do quê? Isso daí era do tempo que ela namorava o deputado. Sim. Né? E aí o que acontece? Acontece o seguinte, aí a gente tava lá passando, lá no notebook, trabalhando. Aí minha esposa ligando, a Jo, que você conheceu. Sim. Ligando. Até uma hora que a Adriane Galisteu falou assim, me dá teu telefone aqui que eu vou falar com a tua esposa. Aí a Adriane Galisteu pegou, atendeu. Oi, tudo bem? Tudo bem. Então, eu sou a Adriane Galisteu. Cara, podia até não ser a Adriane Galisteu, né? Mas ela falou tão bem com a minha esposa... Eu cheguei em casa, eu acho que era 1h, 2h, porque dava trabalho naquela época, né? Você tinha que passar ali os contatos UAB para o computador, para depois colocar no iTunes, para depois subir pro iPhone. Aí ela pegou e falou assim,
com a minha esposa pegou, cheguei 1 ou 2 da manhã em casa, tava tudo tranquilo, tudo uma paz. Eu falei assim, puxa, quando eu tiver problema, eu vou ligar para a Adriane Galisteu para ligar para minha esposa. Mas assim, já que você falou na Adriane Galisteu, linda, simpática, uma mulher para casar, não é à toa que o Senna gostava dela. Mas vamos mostrar até 402. 402. É uma máquina de fusão por V-Groove, né, Fly? É uma máquina que ela tem 4 motores. A Sumitomo, ela é a única de mercado, né, com uma máquina com uma qualidade tão grande. Então você imagina, uma máquina dessa você pode carregar com uma bandeja para fazer fusão em cima de um poste. Ela tem uma tecnologia que tem em todas as máquinas hoje da Sumitomo, que é o Nanotunes. Na palma da mão. O que é o Nanotunes? Imagina, você já deve ter visto seus técnicos fazendo fusão, né, Fly? Ah, deu ruim o corte, cliva de novo. Deu ruim o corte, cliva de novo. A Sumitomo, ela desenvolveu uma tecnologia do ano passado para esse, que foi quase 5 anos desenvolvendo, que ela corrige essa clivagem sozinha. Imagina uma inteligência artificial dentro de uma máquina, que ela vai olhar, vai tirar uma foto, vai comparar aquilo ali, vai ver que os ângulos estão defasados, que vai te dar pré-fusão, e vai corrigir durante a fusão ali, mandar e monitorar até que os ângulos fiquem iguais. Porque ângulos diferentes numa fibra, você tem microfuros. Você já viu quando o seu técnico coloca o VFL lá na porta do DIO e a luz irradia no tubete? Sim. Aquilo é reflexão. Com o Nanotunes eu zero isso, eu acabo com a reflexão. Porque ela vai corrigir onde vai existir uma reflexão. E, cara, uma máquina dessa, hoje, você acha assim, uma máquina dessa custa 30 mil, 15 mil, 100, 50 mil. Não, ela custa literalmente o que você vai pagar numa máquina chinesa que vai continuar te dando problema, em vez de solucionar seu problema. E assim, isso aqui é churn. Se eu resolvo rápido uma fusão de um cliente, ele volta rápido. Se eu resolvo, levo muito tempo, igual um clivador. O pessoal compra muito clivador, igualzinho esse aqui, achando que é o original Sumitomo. Só que ele é leve. Quando ele cai, ele entorta. Ele entorta, você fica ali 3, 4, 5, 10. Quando vai ver, tá toquinho de fibra. Fora que a lâmina é uma porcaria, né? 5 clivagens já tá horrível. Bem lembrado, Gama. 5 clivagens já tá ruim. Deixa eu interromper aqui o Rashid. Pessoal, não é uma apresentação de produtos porque não existe concorrente para isso. Não. Nós estamos mostrando a vocês para parar de jogar dinheiro no lixo. Exato. Ninguém está falando aqui que você tem que comprar A, B ou C. Fique à vontade. Agora, antes de pensar em comprar, veja se essa que você está pensando teria isso e quanto você está perdendo. Então, só para deixar esse corte aqui para você. Isso aqui não é demonstração de produtos. Isso aqui é mostrando soluções para você parar de perder dinheiro, parar de jogar dinheiro fora, diminuir o seu OPEX, tá bom? Então, continue, desculpa interromper aí, mas deixar bem claro. Mas eu vou falar para você, Fly, o que o Rashid falou agora é assim, provedor ISP quer churn baixo, você tem que ter esses produtos. Vou falar para você porque que você tem que ter produto viável, Sumitomo, para você ter churn baixo. Você tem que ter churn baixo quando você faz uma boa construção de rede com uma máquina de fusão da Sumitomo. Você sabe por que você fica comprando GBIC C++, quase colocando uma Raman de um DWDM dentro da tua rede? Por quê? Porque o teu budget ótico foi embora, foi para o espaço com uma máquina chinesa que fica mostrando na tela 0102, 0102, quando ela está dando mais de 1 dB de perda. Aí, se a gente for mais longe ainda, quando você compra um TDR chinês, você também está jogando o teu cliente pela janela. Por quê? Porque a insatisfação do teu cliente é o quê? É ficar fora do ar. Não é só banda, não é só velocidade. É ficar fora do ar. É indisponibilidade. Aí o que você fala? Você pega um OTDR da Viave, este OTDR da Viave, ele vai achar o rompimento com uma precisão de 1 metro para a esquerda ou 1 metro para a direita. Por quê? Porque ele tem um sistema de múltiplo pulsos, que o Rashid vai explicar, que a maioria não tem. Por quê? Porque é patenteado. Então, gente, não se enganem. Churn é instrumentos também. Churn é máquina de fusão também. Se você não tiver uma boa máquina de fusão, se você não tiver um bom OTDR, teu churn cresce.
E eu vou falar para vocês, a brincadeira agora é rouba-monte. Não tem mais essa história de você chegar num bairro e ser terra virgem. Não tem mais greenfield, como o inglês gosta de falar. Não tem mais verdinho lá para você, não. Lá agora você vai ter que pegar a faca e você vai ter que correr porque você vai ter que captar cliente do concorrente. E o concorrente vai captar cliente em cima da tua rede pela sua ineficiência técnica. Então escuta bem o que o Rashid vai falar daqui para frente, porque ele vai dizer tudo que você precisa para ter um ISP de sucesso. Por quê? Porque se você não usar essa ferramenta hoje, você vai ter retrabalho amanhã, você vai ter aumento de churn amanhã. Isso aí, bem lembrado, Gama. Hoje, a gente já foi aquela época, vou chegar num bairro, eu sou o rei do pedaço, né? Uma alusão a uma série, né, que tinha lá o... Como que era? Essa é antiga, hein? Puta, galera, que era o Will Smith logo no começo. Eu lembro. Então... Ali era um maluco no pedaço. Um maluco no pedaço. Mas eu não vou ser o rei do pedaço. Do pedaço, né? Porque hoje, você chega num bairro, no mínimo, você tem 5 provedores. E um querendo olhar você pela faca nas costas mais que o outro. E o cliente, ele é o seguinte, se o filho dele falar que ele perdeu 2, 3 jogos, se o filho dele ficar ali na orelha dele, pai, porque eu fiquei 2 horas sem internet, porque eu fiquei 3 horas, o cara quer chegar em casa e descansar e assistir a novela, junto com a mulher. Então o que o cara vai fazer? Liga para a próxima. É aquilo assim, é a próxima, é a próxima. É a próxima. Você chega muitas vezes na casa, é até legal, né, Fly? Você chega muitas vezes na casa de um cliente, você tem lá 5, 6 drops. Sim. 5, 6 operadoras diferentes já passaram. Você vai ser a sexta, tem condomínio aí que não dá pra passar mais. Mas aqui na Bahia o cliente liga pra quem? Liga pra Uzi, né? Não, liga pra Uzi. Na verdade, quem é Uzi só fala com a gente na hora de comprar. Porque quando tem problema é massiva. Quando é massiva é todo mundo. Lá no meu condomínio a gente usa Uzi. Quando tem algum problema, alguém com problema na Uzi e a pessoa faz eu. Aí o cara faz, então não vou ligar. É geral. O cara só liga quando faz, só eu estou. E quando vai ver o cachorro com o meu conector ou vandalismo. Ou tava aí desde o começo. Eu nunca mexi. A gente colocou na sala e foi andando à noite, chegou no quarto. Eu nunca mexi. Se jogou na varanda, suicidou. Eu nunca mexi. Tem um conector no RJ. É complicado. Esse é o mais básico, né? Literalmente. Mas, voltando, então, isso é o que vai te possibilitar o quê? Porque você teve um rompimento hoje. Aí você foi lá, fez uma fusão, a atenuação ficou ruim. Porque teve reflexão. Em Japão, reflexão é um crime. É a mesma coisa que você assassinar uma pessoa. Porque a gente está falando de múltiplos clientes na mesma rede. E a reflexão vai atrapalhar N clientes, não um só, como seria num ponto a ponto. Então, se essa máquina gerou reflexão na primeira emenda, na segunda emenda, na terceira emenda, cara, você já lascou o seu budget ótimo. O que era para estar chegando lá na casa do cliente menos 20 e retornando menos 24, 25 para a central, agora está chegando menos 23 e voltando menos 32. Ou seja, o linear de loss, literalmente, do GPON numa C++. Se um passarinho pousar no fio, mas a ONU não deu loss. Beleza, mas nós temos um protocolo Ethernet chamado PPoE. E esse cara, você só precisa dar um guspe do lado dele para ele ficar caindo, subindo, caindo, subindo, caindo, subindo. E é onde o cliente sente. O cliente fala, não, mas a luzinha nem via acender da ONU. Porque é tão rápido essa oscilação, só que o PPoE sente. E aí é onde você começa a ter problema de churn. Cliente vai embora, cliente vai embora, cliente vai embora. A gente tem que lembrar que para falar mal da gente, a gente só precisa de uma pessoa para falar para 10, que vão falar para 20, que vão falar para 30. Para falar bem, você só tem um abençoado que só vai falar para mais um abençoado que vai falar para outro abençoado. Falar mal da gente é mais fácil. E de uma operadora é mais fácil ainda, porque você tem vários clientes muitas vezes na mesma rua sofrendo com isso. E aí, quando a gente fala, por exemplo, uma máquina dessa aqui vai resolver seu problema. Uma T56, para você construir o seu backbone, também vai resolver seu problema. São duas Ferraris, vamos considerar assim, das máquinas fusão. Um clivador
desse, para você fazer fusão, vai ser 1000 vezes mais rápido, você vai conseguir fazer uma fusão rápida e com qualidade. Um clivador deste aqui, que é o FC7, que nós lançamos esse ano, que é de fibra de carbono, vai te ajudar com um passo só. Fazer um conector de campo com qualidade. Então, é custo? Mas quando a gente fala assim, ó, você comprou 4 máquinas de fusão em um ano, das 4, só 2 estão funcionando. Ou seja, você rasgou 50% do seu investimento. Isso é OPEX. Né? É operação. É o dinheiro da operação que está indo embora. Ou seja, aquele valor que você recebe por causa da instalação, que você poderia estar investindo em ampliar a rede, você está comprando equipamento de novo. E vai comprar de novo, vai comprar de novo. Quando você for ver, você comprou 20 clivadores desse e nenhum presta. Quando você poderia ter comprado 4 e tá com eles aí. Porque esse cara aqui, caiu no chão, quebrou. Não, esse cara caiu no chão, ele não empena, ele não estraga. Mas você pode mandar pra gente, que a gente recupera e volta ao zero. Rashid, O chinês faz isso, Gama? não faz. Então. Vamos fazer uma brincadeira aqui, vai. O Tenafly, ele gosta de fazer uns cortes, então a gente vai fazer uma brincadeira. Pega a T402, fala as principais especificações dela e para que ela se aplica no campo. T402 é uma máquina de fusão de V-Groover, né? V-Groover é o quê? A gente tem os 2 motores, um para cada Groover, né? Que é as 2 pecinhas azul, e um para cada Fader Holder. Ela é uma máquina que ela vai fazer uma fusão de 0,04 no máximo, em 12 segundos. Um forno que com tubete 0,60 vai derreter o tubetezinho ali bonitinho, no máximo em 9 segundos. É uma máquina para você fazer o Westmiler, para você construir rede CTO, cliente, quando você faz a própria PTOzinha lá, quase ninguém usa, ou até mesmo para você resolver um rompimento de um cabo de 12, 24, até um cabinho de 36, cara, vai tranquilamente. Uma T56. Rapidinho. Antes de você falar aí, eu tava reparando o seguinte, tem provedor grande aí que pega as suas equipes comerciais para questão de churn e tudo mais e manda para tomar treinamento com algumas empresas, alguns coaches aí do mercado que cobram em algumas imersões 50 mil, 100 mil. Quando o cara volta de lá sabendo tudo de como vender, como reter, com mente milionária, ele chega aqui e entrega uma máquina que não faz nada disso. Então, o que adianta você estar cheio de diploma, uma equipe treinada, capacitada, se o que o cliente quer é um serviço de qualidade? Que não pare. Então, se você vai vender só gogó ou você vai vender, entregar aquilo que você prometeu, que o teu comercial super mega treinado vai conseguir. Olha a tranquilidade dos dois falarem. Eu não trabalho na Citec, eu não sou, mas eu sei que o que eles estão dizendo aqui, eu já sabia por causa que a marca fala por si só. E a confiança e a tranquilidade de vender o bom produto é a tranquilidade que o seu vendedor, o seu técnico vai para o campo e vai dizer, eu vou fazer uma instalação de primeira. O vendedor vai dizer, eu garanto que o meu serviço, porque não adianta gastar 50 mil, 100 mil de treinamento, de imersão, sendo que a ferramenta não ajuda o seu técnico. Mas pode continuar. Foi até bom você tocar nesse assunto, Fly, porque assim, a gente entra num outro ponto, né? Também não adianta eu ter boas ferramentas no de treinamento, né? E hoje a Arcitec, ela preza por isso. Todo e qualquer instrumento que você comprar aqui, eu vou comprar, mas que adianta eu comprar uma Ferrari e não saber dirigir? Não saber trocar o pneu? Como é? Quer dizer que se você comprar, você comprou o equipamento Acitec, Viave, mas, por exemplo, os meus técnicos estão lá, entregar um negócio top desse na mão de um cara lá que não sabe. Vocês têm o treinamento, vocês... o treinamento. Você comprou um OTDR Viave, você tem direito a um treinamento online. Naquele site chinês não tem isso, não. Você comprou uma quantidade que a gente estima por região, porque toda região tem um custo, né, para a gente visitar. Aí você tem um treinamento em loco, você tem um treinamento na tua empresa. E o que a gente faz hoje, a gente está na Bahia aqui, tá? Só para vocês saberem, é dezembro. Nós estamos na Bahia, vai ter uma Expo ISP amanhã, Feira do Marconi. Um abraço aí para o Marconi, uma pessoa
sempre solícita e uma das feiras mais honestas que tem no segmento ISP, que cobra um preço condizente dos expositores e que não cobra nada do ISP regional. Então, são mais de 24 feiras aí no ano. Eu recomendo você ir nessa feira quando tiver na sua região. Lembrando que a Expo Olinda passou a ser Expo Recife a partir do ano que vem, porque vai ser feita em um novo centro de exposição que fica em Recife, do lado de Olinda. Então, assim, é uma feira que vale super a pena para todos vocês. Mas o que a gente pode falar para vocês é o seguinte, é que a qualidade do produto, como o Tenafly falou e como o Rashid está falando aqui, é um fator decisivo para a gente. No passado, a gente tinha que convencer a pessoa a comprar um produto que a gente trazia com a nossa marca, né? Aqui a gente trabalha com as principais marcas do mercado e tem uma satisfação muito grande em passar esse conhecimento para o ISP. Então, você comprando com a Arcitec, você pode ficar tranquilo. Você vai ter todo o suporte da Arcitec junto com um time de pré-sales gigante, junto com a engenharia de campo que fica na gestão do Rashid, que é um dos caras mais solícitos do mercado, tá? Que eu participo de várias feiras no Brasil inteiro, e é incrível quando as pessoas chegam e falam assim, olha, eu comecei e você me ajudou, muito obrigado. Então, assim, a gente faz efetivamente o que gosta, né? Eu gosto muito da área comercial, o Rashid gosta muito da área técnica de engenharia de aplicação de campo. Ele não é um engenheiro que gosta de ficar atrás de uma mesa, ele é um engenheiro que gosta de ir para a rua. Então, essa vivência dele faz com que o seu técnico aí no teu provedor tenha o melhor treinamento possível. Por quê? Porque ele sabe quais são os principais problemas que pode acarretar aí a tua rede durante o ano, durante o mês, em uma aplicação de DWDM, etc, etc. Mas voltando ao que o Fly falou, é isso. Nós damos treinamentos e fazemos isso de forma gratuita, online, para todo mundo que compra nosso equipamento, seja máquina de fusão, ou TDR, ou até switch, tá? A gente teve um evento muito bacana de switch, a gente teve um Razicon Day, onde participou os principais consultores do país, e a gente deu um treinamento com nada mais, nada menos que Leonardo Furtado, não foi isso, Rashid? Sim. Leonardo Furtado ministrou esse treinamento para todas as pessoas, e ano que vem a gente está no play aí com suítes, pode ter certeza. E você comprando um suíte com a gente, se estende também a preocupação que a gente tem com que você saiba configurar o equipamento. Então, a gente vai estar aqui sempre solícito para ajudar você no treinamento dos produtos. Tá bom? Rashid, você quer terminar aqui a T56? Vamos lá, T56. T56 é uma máquina de fusão por núcleo, né? 5 motores, né? E além de tudo, a T56 ela é para quê? Construir o backbone. Aquele backbone que você vai passar um DW futuramente, que você vai sair lá da sua LT e precisa chegar até um splitter com uma potência positiva, porque muita gente não sabe, mas o splitter tem 2 ganhos, né? O máximo da perca e o mínimo da perca. Só que o mínimo da perca só é atingido quando você chega com potência pelo menos de 2 positivo nele. E ela vai te ajudar a fazer isso. Com o 0,03 máximo de perca, 8 segundos para uma fusão, 12 segundos para o forno. E quem está vendo aqui a telinha dela, ela está com o SubCloud, que é um cartãozinho que você compra a parte e coloca na máquina, e ela está bloqueada. Você pode ver aqui, ó. Eu posso mexer na tela, não vai mudar nada. Só que a partir do momento que eu pegar o meu celular, entrar nele, sincronizar a rede Wi-Fi que a máquina criou, eu desbloqueio essa máquina. Porque eu posso fazer o uso do SumCloud para 2 coisas, pessoal. Configurei o bloqueio na máquina, quando eu desligo ela, ela bloqueia. E se o ladrão, o elemento, levar ela embora, ele não consegue fazer nada com essa máquina. Ah, descobri que tem um tal de SumCloud, vou criar uma conta para tentar desbloquear. Não desbloqueia.
Se você perdeu o celular, você vai ter que entrar em contato com o laboratório Sumitomo mais próximo, que no caso é a gente, Arcitec, solicitar para a gente vai abrir um TAC lá na fábrica, a fábrica vai passar um código para a gente que a gente desbloqueia essa máquina. Só que para isso eu preciso da nota. Se o malandro tentar, vou tentar mandar lá para a Arcitec, não vai, porque eu preciso da nota com o número de série daquela máquina. Ou seja, ele tem um peso morto. Um outro detalhe, eu posso usar o SumiCloud como laboratório para receber as informações de tudo que o meu técnico fez em campo. Ou seja, um relatório com a localização do GPS, com a tela da foto da tela da máquina, como ficou a fusão, e com as percas que aquela fusão ficou. E isso eu posso exportar para a nuvem, posso carregar no celular, fusão, servindo como um relatório de campo, para me poder documentar um projeto, além da curva do TDR, documentar com a informação da máquina. Aí, ó, pessoal, vou desbloquear ela, vocês vão ver, ó, ela já está desbloqueada. Só desbloqueou com o celular meu, porque o meu celular, o meu Mac do meu celular está armazenado com essa máquina. E aí, hoje, o Gama pode até falar mais que isso, que ele é mais comercial que eu. Hoje, máquina de fusão não é mais venda para qualquer um, ou tipo, eu roubo para te vender, mercado negro. Hoje o mercado negro é de reparo, porque muitos fabricantes não estão mais no país. E aí o pessoal tem roubado máquina para te vender uma peça de conserto, uma máquina não é autorizado, para você como 0 quilômetro, e ela é usada. E pode ser até um produto ilícito, porque todas as peças que estão aqui, se eu chegar lá para Sumitomo dessa máquina, número de série, e pedir lá para o pessoal em Hiller ou no Japão, eu sei cada número de série que está dentro dessa máquina, de componente. E aí você pode estar entrando numa rascada. O que o Rashid falou é o que basicamente tem mais acontecido no mercado de máquinas de fusão, né? Você compra uma máquina de fusão, a empresa não está aqui no Brasil, ou é alguma marca OEM, né? OEM é alguém que compra uma máquina lá na China e coloca a marca dele, né? Não tem a peça para poder fazer o reparo, né? Então acaba que algumas pessoas, né, acabam comprando essas máquinas aí pela internet, que não tem uma origem, que tem uma origem um pouco duvidosa, vai fazer um reparo para você e acaba fazendo um reparo com uma peça que já não é nova, né? Que pode ter 3 meses de vida, como pode ter 1 ano de vida. Então você acaba não sabendo com qual peça que foi reparada a sua máquina e, consequentemente, o tempo de vida daquela peça não vai ser o mesmo de uma peça nova. Então fica aí uma observação para vocês, né? A Arcitec é Gold Partner da Sumitomo, a única Gold Partner nas Américas, tá? Latinoamérica. Na Latinoamérica, a Arcitec. Então, assim, quando você fala em Sumitomo, você fala em Arcitec. Por quê? Porque você tem peça de reposição, porque você tem um atendimento condizente, porque a gente sabe que você, provedor, precisa para ontem, tá? Se você comprar uma máquina de fusão com a gente hoje, a gente manda de avião para você. Isso aí. Isso porque a gente só falou de 2 clivadores e duas máquinas de fusão. Imagina o que vem por aí. Vai anotando a placa do caminhão, porque o atropelo não parou ainda, viu? Você falou de 2 máquinas, Fly, só que tem um terceiro modelo que eu não ando com ele, né? Porque é um modelo mais Parrudo. high-end, mais parrudo, e ela é meu xodó, né? Que é a minha. Mas é a Q102 CA Plus, né? É o tanque de guerra da Sumitomo. Pra você ter ideia, é uma máquina de fusão com 0,02 de perca, 3 segundos uma fusão, 4 segundos um forno. Tanto que ela tem 2 fornos, por causa que é uma máquina de alta performance. E depois a gente vai para o supra-sumo, que é Ribble, né? Que é a Q102 M12 Plus, que é para fazer 12 fusões. Então, ainda se a gente for por aqui, ainda falta mais 2 máquinas de fusão no portfólio da Sumitomo, fora os kits de rebonização, fora os acessórios de manutenção das máquinas, como o kit de limpeza, que é muito importante, porque o pessoal acha assim, compra uma máquina de fusão, não precisa limpar ela nunca? Eu devolvo essa pergunta, você toma banho só uma vez na vida? Não, a máquina de fusão ela tem que ter uma preventiva quinzenal, e para isso existe um kit, com cotonetes especiais para limpar as lentes,
com uma canetinha para limpar os V-groovers, para tirar aquele pedacinho de fibra que vai desalinhar na hora de você fazer a fusão. E isso eu não vejo nenhum marca A, B, C, D, E se preocupar em te dizer ou se preocupar em te fornecer. Ela quer te fornecer reparo, porque aí você vai levar para o laboratório, vai te cobrar uma fortuna para pegar um pincelzinho e acabou. Nós não, nós já fornecemos no treinamento como você fazer isso e fornecemos na compra da máquina um kit já para você mesmo estar treinando e fazer esse processo. Porque a ideia nossa não é vender uma máquina, é vender uma máquina que vai durar muito, que você vai comprar 1, 2, 3, 4 e vai ter para a vida inteira aquele equipamento. É isso aí. E a gente fez um teste, né, com as máquinas de fusão. A gente fez um teste com a T402 versus máquinas de fusão chinesas, né? E assim, o resultado foi assustador. Assustador. É assim, em 40 fusões que a gente fez, a T402 perdeu 0 no TDR da Viave. E aí, a primeira máquina chinesa, ela mostrou na tela que perdeu 3 e pouco e perdeu 13 e pouco em 40 fusões seguidas, tá? A segunda máquina, ela falou que perdeu 5 e pouco e perdeu 20, mais de 20 dBs. E a terceira máquina foi a máquina que mais mentiu, né? Ela mostrou ali que perdeu 2 dBs quando perdeu 12, né? Aí eu te pergunto, Rashid, a gente tem muita situação do cliente, né? Aqui na USA acontece muito, cara. Pô, Fly, tô com um problema na minha rede aqui. Tô indo no cliente, é pra aqui, velho. Tô medindo, tá dando 0 dB, mas a banda não chega. Me ajuda. Aí eu te pergunto, como é que a gente ajuda um cara desse que até o equipamento que ele tá mandando não é confiável? Imagina o resto. E aí a gente vai para um outro detalhe, né, Fly? O que acontece muito? O cara tem uma máquina de fusão boa, não sabe como usar, mas ou tem uma máquina de fusão ruim, mas tem um equipamento de medição bom. Isso é um casamento, né? Ou pior, o cara compra uma máquina de fusão boa, porque roubaram ele vai lá e me compra um clivador chinês. A fusão é 50%, é um peso, né? São 2 pesos, 2 medidas. 50% o resultado é na máquina e 50% do clivador, né? Não é à toa que a Sumitomo tem os melhores clivadores com lâmina a pó de diamante. A gente não lamina a lâmina, a gente funde o diamante junto com o metal para dar dureza, durabilidade, tanto que é o único de mercado que você faz 54 mil clivagens com um clivador desse. Cara, 54 mil clivagens. Esse meu aqui é meu mesmo. Eu nunca, em 2 anos ainda não troquei a lâmina dele, eu só virei. Imagine, eu faço fusão. E trabalha. Trabalho em campo, dou treinamento com ele, vou para as feiras com ele, faço umas 10 fusões numa feira, e aí só virei da posição 1 para a posição 2. Então você imagina. Esse mesmo aqui, a gente deu treinamento agora o mês passado, eu acho que eu usei quase umas 1000 fusão nele, dando treinamento, fazendo uns testes com o pessoal. Cara, vai ainda mais 54 mil fusões. Então, assim, é o seu dinheiro que está em jogo. É isso que a gente quer entender. É muito fácil, assim, um diretor comercial, um engenheiro tá falando aqui, mas vocês acham assim, a gente tá querendo só que você compre. Não, a gente quer que você compre, porque com isso você vai ter uma performance na sua rede que vai fazer você crescer mais que você já está hoje. Quando você começa a gastar com produtos que não trazem performance para sua rede, na parte que todo mundo acha que é a parte mais simples, que é o físico, só lembra lá, vou comprar um LT da Hauer, vou comprar um NE da Hauer, vou comprar um DW da Hauer, de outro vendor que seja, o coração, ele trabalha, ele dura anos. Só que se as veias não estiverem boas, você morre, porque o sangue não sai para o cérebro. É a mesma coisa uma rede ótica. Se o coração tá bom e a rede ótica tá deficitária, o sangue não chega à ponta que é a internet. E é isso que a gente quer que vocês entendam. Bons equipamentos fazem você gastar menos, ter uma veia com alta qualidade, que o seu coração vai bater muito mais e o do cliente mais ainda, porque ele vai ficar satisfeito. E o pior de tudo, né, Fly, é assim, complementando o que o Rashid falou, você, provedor, o que adianta ter uma BMW 320, o que você adianta ter um iPhone, o que adianta ter uma Hilux, se na hora de investir na empresa
que te dá esse dinheiro para você comprar esse seu patrimônio, você compra produto chinês que vai te dar dor de cabeça. Então, assim, não faz sentido nenhum. É o que a gente vê corriqueiramente acontecendo por aí. A realidade tem até mudado um pouco, porque o churn está assombrando bastante gente, né? O Fly sabe bastante do que eu estou falando, que o Fly é tão comercial quanto eu. E o churn está aí, está brigando com todo mundo. Então, na hora que você vai comprar um iPhone, você fala assim, o que eu tenho dentro do meu ISP? Né? É a mesma coisa que você sair na rua, aí você vai no melhor restaurante, aí quando é tua família, você fala assim, ah não, vamos no açougue, vamos comer em casa. Rapaz, você está errado. Não faz sentido. Faz sentido, Fly? Nenhum. Nenhum. Mas aí eu vou falando já por parábola. Para quem não entendeu os termos técnicos, não entendeu o que é o churn, vamos falar a linguagem popular nordestina. Muita gente diz que o provedor é a sua vaquinha leiteira. Ou seja, todo dia ele tira o leite ali. Eu te pergunto, não sei se você sabe, eu sou engenheiro agrônomo, além Eu não de sabia disso não, telecomunicações. cara. Sou engenheiro Você é agrônomo. engenheiro agrônomo, Sou engenheiro Fly? agrônomo. Essa eu não sabia, não. Essa é a novidade. E aí eu digo sempre, a vaquinha leiteira, ela tem que comer a melhor comida, ela tem que ficar protegida no curral, ela tem que receber suplemento, não dá para dar só capim, porque ela está produzindo leite, ela está amamentando, então você tem que pegar vários tipos de suplementos para colocar junto com a ração. Então vamos supor, já que o provedor é chamado por muitos clientes nossos de minha vaquinha de leite, vamos dar comida boa, senão a vaca morre. Sim. E se você morrer, o bezerro também vai junto. E quem bebe o leite dele é você e sua família, certo? Agora, o show ainda não acabou. E o que nós temos depois disso? Vamos lá, a fusão foi feita, os DBs, a perca, tudo ok. Porém, o que é que acontece? Nós temos uma modalidade aqui na Uso Telecom que é o cliente nos contrata e nós entregamos o serviço até ele com um custo X, ou se ele já tiver um backbone, nós encontramos as redes, ele não tem o custo de ativação. Mas quando é que tem o problema? Quando para o serviço, ele abre o chamado com o NOC, que a gente vai e diz, ó, até a nossa parte. Ok. Agora é com você. Aí ele diz, me ajude, eu não tenho OTDR. Ou muitos mandaram para mim, outro dia eu teve um que dizer, você tem TDR aí? Eu disse, o que é TDR? Então, pessoal, por incrível que pareça, provedor grande não sabe nem o que é um OTDR. Então, Rachid, eu vejo que nós temos alguns OTDR, Power Meters, dentre outros, e OTDR, a importância da OTDR em qualquer provedor, do pequeno ao grande, que tem fibra ótica. Porque até onde eu sei, eu creio que seja a única forma de medir ou detectar rompimentos à distância. É isso mesmo ou eu tô falando besteira? Não, você tá certo, tu fala aí. O OTDR é até legal, né, falar um pouco dele aí e dizer que, assim, o OTDR, ele é o que significa? Muitos não sabem nem o que significa a sigla OTDR, né? Sabe que tem que usar, mas o que é? OTDR é óptico do Money Tempo Reflectômetro. Existe uma teorema que chama a teoria de Hiller, né? Que ela fala que um elemento dentro da fibra, ele reflete luz em todos os sentidos, né? O pensamento de criar o TDR foi baseado em algumas teoremas do parâmetro de Hiller, né? E também de como a NASA mede a distância entre a Terra e os planetas, por reflexão, medindo o tempo da luz, né? A luz, a gente tem a medida conhecida, que é lá 2.622 km por segundo, e aí o TDR ele faz o quê? Ele mede quanto tempo isso aqui chega do ponto A, ponto B e volta. Como o Gama falou, por exemplo, para mim medir uma rede GPON, eu uso múltiplo pulso. O que é o múltiplo pulso? São vários pulsos dentro da aquisição que vão galgar a informação do que tem ali na frente. E a Viave é líder nessa tecnologia. Também. Como a gente é líder na tecnologia de medir rede desbalanceada. Porque o algoritmo foi desenvolvido, inclusive, por um grande amigo meu, né? É um dos engenheiros da Viave, é um dos mais antigos, completou 15 anos de empresa esse ano, que é o Ricardo Raineri.
né? Ele é o especialista sênior para a Latinoamérica, mora no Brasil e foi ele que desenvolveu. Não é o Maurício Manieri, viu? O Ricardo Ranieri. Ranieri. Um outro detalhe, né, Fly? Você acha assim, muitas vezes, qualquer equipamento desse que eu comprar, se eu tiver um problema, vai ser difícil de achar o fabricante, de achar a informação. Não, pra você ter ideia da Viave, a gente recebe por dia uns 10, 15 e-mails de suporte. Porque você pode achar o fabricante, falar com ele, ele vai direcionar para o canal. Nós, como agora Gold para reparo, nós somos Gold Viave Solution para distribuição, suporte e, inclusive, com indicação direta da Viave para algumas vendas. Né? O Sérgio, que é meu diretor, né? Ele foi um dos Cultural Managers da Viave. O Ednir foi um dos Cultural Managers mais antigo. Para quem não sabe o que é o Cultural Manager, é o cara, como você costuma dizer, que manda na porra toda, representando a marca no país. É o DPT. É o DPT, isso aí. Isso. Eu não sei o que é DPT, mas é isso Dono aí. da porra toda. Isso aí. E o Ednir foi quase 10 anos, o Sérgio foi mais de 15 anos, o dono da porra toda da Viave no Brasil, né? E hoje é nosso diretor, um dos CEOs da empresa. Foi Country Manager da Viave. Exatamente. Na Bahia pode, viu, falar porra, que Pode? aqui na Bahia... Então tá bom, então desculpa aí, pessoal. Que Bahia é o... Aqui só tem de maior assistindo. que Bahia aqui é assim, o pessoal fala Bahia minha porra aqui, entendeu? Eu não sabia essa não. Então é quase admiração, assim, quando você gosta muito do negócio. Nós isso, temos entendeu? vários times, mas a briga é Bahia e Vitória. O Bahia... Bavi? Sim. O torcedor do Bahia, pra elogiar o time dele, ele faz bora Bahia minha porra. E o cara do Vitória, para falar mal do Bahia, faz que time ruim da porra. Ou seja, porra é um adjetivo que pode ser usado com finalidades de elogiar ou destruir alguma coisa. Depende de quem fala. Tem um duplo Mas poder. voltamos à parte ótica. Então, o OTDR ele vai conseguir hoje. No passado, a gente tinha ideia, Fly, só do OTDR ser um medidor de rompimento, para achar onde a fibra rompeu. Por quê? Pela reflexão, ele vai te dar a exatidão de onde morre aquela fibra, porque não volta retorno de luz. Hoje, o OTDR é como se fosse um fluke no passado que a gente usava para certificar o cabo de rede. Ele é um certificador, porque ele mede em 2 comprimentos de onda, porque ele pode verificar como estão as atenuações durante a construção da sua rede, evitando que você nasça com uma rede já com problema. Porque assim, é fácil você corrigir quando não tem cliente. Rashid, provedor é muito visual, certo? Você tá falando... Mas mostra aí, porque o cara, por exemplo, o que é isso que esse cara tá falando aí? É mágica, ele tem um dentro de casa. Mas ele não sabe. Os dois, né? O mais velho e o mais novo, vamos por aqui, né? As duas Aí ele conhece. Agora as duas sensações aí. O mais velho, né, que é o Smart OTDR, que tá aí no mercado pela Viave há mais de 30 anos já, né? Vai completar quase 27 anos. É o legado do MTS 2000. E o Optimeter, que é o OTDR de milha final. Porque o pessoal sempre pediu pra gente, mas eu preciso de um OTDR que meçam drops, eu preciso de um OTDR mais em conta, porque eu só quero achar rompimento, eu preciso de um OTDR melhor. O valor em conta, graças a Deus, foi um trabalho muito bem feito do meu diretor, do Sérgio, com o Gama e mais a Viave Solution, que a gente conseguiu chegar para o Brasil num preço de mercado bom, né? Porque ele é um OTDR de milha, literalmente milha final, e com plus. Quem nunca foi limpar CTO com o Power Meter, tirar drops mode, fazer o cleanup, como a gente chama tecnicamente, e no outro dia tem um infeliz ligando, porque ele vai lá e desliga a porra da ONU da tomada, é até sem internet. Por quê? Se o cara tirou a ONU, quando você pega o Power Meter, GPOM para medir, ele não tem um retorno 1310. O Optimeter, ele te fala se tem até a ONU desligada lá na ponta, por reflexão. E o cara tem 10 na empresa dele e ele só sabe medir rompimento. Tem deles que dizem que nem para GPON não serve. O Smart OTDR, pra você ter ideia, Flá, esse cara aqui, ó, que esse é o mais antigo, né? O Optimeter é novinho, nasceu o ano passado. O Smart OTDR, ele mede 12 níveis de splitagem desbalanceada, 3 níveis de splitagem balanceada, porque a norma fala em 128, né? Porque até nisso o provedor, ele constrói errado a rede.
O cara vê lá na OLT, a minha OLT é 1 para 128. Vou usar o 128 da porra toda. Não, você vai usar 64. 64 que sobra é banda que você vai poder vender no GPON com banda mais alta, sem ocupar o time slot inteiro da OLT. No XGS-PON é a mesma coisa, é 256. Então eu vendo 128, fico com 128 na manga para vender aquele B2B para um cliente corporativo em cima do GPON. Para aquele cara que quer pagar um pouco a mais, porque ele é um gamer, ele ganha dinheiro jogando, ele quer contratar um giga seu dedicado. Se você satura a rede com 128 Macs, nunca vai bater a banda direito. E aí é por isso que o TDR ele só mede 1 para 128, porque a norma sempre tento no GPON vai falar em 64 e no XGS é 1 para 128, mesmo eu tendo 256 multiplex chegando na OLT. E ele, além de tudo, Fly, é um range de 41 dB. O que é o range? Eu costumo dizer que o range é quanto que o corredor aguenta correr. Então, o corredor ele sai ali com força e ele vai começar a correr e ele vai chegar até 150 quilômetros. Lá no finalzinho ele já vai estar cansado, pedindo água, chegando quase na subida da Paulista, para quem conhece a São Silvestre, morrendo e vai pedir água, vai passar a faixa e ganhar o jogo, porque ele vai ter potência para ler as splitagens, mas a distância de cabo, coisa que nos OTDR chinês não tem. O range dinâmico é o coração do OTDR, é quanto ele consegue medir de rede. Um OTDR chinês, por que ele não mede, por exemplo, splitagem, 2 níveis, 3 níveis, nada disso? Apesar deles prometerem não cumprirem, porque ele não tem range dinâmico. Se eu pegar uma rede GPON 1 para 8, 1 para 8, eu tenho quanto de perca? 20 dBs. O range dinâmico, muitas vezes, de um OTDR chinês é 22. Cadê o resto da potência, da força, para a gente chegar até o final, que tem mais 3 km para chegar na OLT? Não tem. O que você está dizendo é que a gente tem o Usain Bolt aqui na mesa. O Usain Bolt, isso aí. E o outro aqui já é aquele que sempre ganhou a São Silvestre, o outro moreninho lá, o que tem a perninha meia torta lá. Rapaz, boa pergunta. Eu esqueci. Não sou tão bom assim, não. Ganhou 5 anos seguidos. Mas fazendo uma analogia... Keniano. É. Não, a São Silvestre de São Paulo, há 10 anos só é ganhada por keniano. Mas fazendo uma analogia em cima do que o Rashid falou, né? Tem gente que chega assim pra gente e fala assim, eu quero um OTDR para 100 km. Ok, legal, bacana. Muito provavelmente o nosso OTDR 138 vai chegar lá, né? Muito provavelmente vai chegar até 150 km. Mas tudo depende do que você tem na tua rede. Por quê? Porque o 41 dB é basicamente a corrida que o Rashid falou, é o alcance que o Rashid falou. Se você tem uma rede bem documentada, se você tem uma rede boa, e se você tem uma rede que foi feita a fusão pela Sumitomo, vai mais longe, não vai, Rashid? Vai. Uma rede construída com uma T56 ou uma Quantum, com certeza eu vou pegar os 202, 203 quilômetros. Aí eu falo para vocês, aquele 1 dB que você perde numa máquina chinesa, é o 1 dB, esse cara aqui tem 41 dBs. Perdeu 1 dB na máquina chinesa, vai pegar 40 agora. Exatamente. Aí você fez outra fusão, perdeu mais 1 dB, aí vai pegar só 39. Aí fez outra fusão, perdeu 2 dBs, meu amigo, você está queimando seu budget ótico, não é isso? Isso aí. Então o TDR, pessoal, é assim, vocês falam bastante sobre quilometragem, mas na verdade é o que? O budget ótico que você tem na tua rede. Então você tem um budget ótico lá de 40 dB, você tem um budget ótico de 35 dBs, ele vai até 41 dBs. Que aí a gente aproxima ali com splitagem e tal, tudo mais, até uns 150 quilômetros, né, Rashid? No GPON a gente vai ficar amarrado nos 20 quilômetros, né, Gama? Mas numa rede ponto a ponto, você vai chegar a uns 150 quilômetros, né? Porque aí você vem para outro detalhe, né, do Smart OTDR, né? Ele tem 2 portas. Eu tenho uma APC Live, que é para mim medir a rede ativa, e a APC, que é para mim medir a rede apagada. Então, com isso, eu tenho 2 em 1. Então eu vou medir a rede GPON nele e eu posso medir uma rede, por exemplo, ativa, um ponto a ponto, bidirecional, que eu não quero ir lá 40 km desligar a GBIC, porque a hora que eu tirar aqui eu vou perder a gerência do switch, porque é o meu link entre a cidade e a outra. Pode.
No ponto que você for medir, se você medir lá, tá menos 17, 18, 19, eu posso pegar esse ponto, colocar aqui e medir uma rede ponto a ponto também com a TDR em fibra ativa. E isso eu garanto para vocês, nenhuma outra marca permite que vocês façam. Nenhuma outra marca chinesa permite que vocês façam. Por quê? Isso é uma tecnologia dentro da leitura do pulso, que ela vai utilizar a mesma tecnologia que está aqui anexada do GPON para poder fazer essa leitura, só que com o pulso de 1650. E vai conseguir te dar todos os eventos que você tem ali na rede, mesmo que é só um ponto a ponto bidirecional entre um switch e o outro. É muita tecnologia, Fly. Eu vou falar para você assim, ó. Você criou uma rede, você coloca esse produto aqui na tua rede para certificar ela tem as normativas dentro dela. Então, o que ela vai fazer? Ela vai falar assim para você, você pode escolher o diagrama de bloco, né? Que aí é o pessoal que é mais novo, que gosta de mexer em diagrama de bloco. E o Rashid já gosta de olhar no traço, né? Pelo traço ali, pela queda que dá em dB, ele sabe se é um conector, sabe se é uma fusão, sabe se é um splitter de 1 para 8, de 1 para 16 e por aí vai. Então, o que ocorre? Ocorre o seguinte, você fez uma rede, você coloca ele vai falar assim, ó, a fusão que você fez está fora do padrão, você precisa refazer essa fusão. Olha, a fusão que você fez nesse splitter aqui está fora do padrão, você tem que refazer. Então, é um aparelho que ele vai ajudar a certificar a tua rede para a tua rede ficar à prova de futuro. E o provedor, o ISP, ele tem que pensar o seguinte, né? Qual que é meu patrimônio, né? Meu patrimônio é minha rede, não é isso? Literalmente. Minha vaquinha de leite. Minha vaquinha de leite. É que não vai dar para ver aqui, mas, por exemplo, isso que o Gama tá falando, quando eu vou lá configurar, quem que fala aqui, por exemplo, essa ponta aqui, ó, ele não passou. Quem que fala para ele? É uma norma. Eu tenho dentro desse cara as normas internacionais, que regulamenta quanto de perca, quanto de reflexão, quanto de inserção, quanto de dBkm a fibra vai ter. Então, esse cara aqui, quando eu configuro ele certinho, ele é mais poderoso que um 38. Ou não, Fly? Ou será que a calibre 12? Depende, viu? Depende. O 38 tem uma vantagem, ele não falha. Ele também não. Mas Eu já vi ele pistola também não. falhar, 38 não falha. Ele também não. Mas Então é aqui, um bom 38. aqui é tecnologia do Darth Vader. Aqui é É laser. laser. É o sabre de luz. Agora, esses dois modelos da Viave eu vejo muito, inclusive na uso nós temos alguns. Na uso nós temos um. Comprou com a Arcitec, viu? Não, lá tudo Aztec. Você vê que a gente conversou com o André antes disso, até antes mesmo de vocês fazerem parte. Nós já éramos fiéis, porque o André gosta do que é bom. O André sabe o que é bom. Gosta de Apple. E gosta de Apple. E nós temos um daquele. Então, esse eu costumo ver nos provedores convencionais. Agora, aquele só nível superior. Quem é ensino médio, eu não vejo o pessoal de ensino médio com aquele. Meus amiguinhos pro lado, e vamos pegar essa criança. Essa criança aqui é um pedaço da história da Viave, inclusive, né? Porque em 1992, para a Viave poder fornecer para a AT&T lá nos Estados Unidos, ela comprou uma empresa que era a TTC. TTC era quem desenvolveu o método de testar banda, testar Ethernet na época, né? 1992, 93 já se tinha Ethernet over SDH, né? Assim como digital hierárquico. Então andava em cima da rede legada, fornecendo internet que era rápida, mas para nossa época isso era vantagem, 500 mega. Hoje para vocês é nada, mas para a época minha, do Gama... Eu comecei um provedor com começou 2 nos megas, kilobytes. vendendo 64 kilobytes. Exatamente. É isso aí. Então, esse cara... O MyOut do Patrick Brandão lá em Minas. Um abraço, hein, Patrick? Um abraço, mas sofri. Sofri também. Mas era Mas bom. era o que tinha de melhor. Era o que tinha de melhor. Rodando em cima de um Slackware. Limitada. É isso aí. Depois você tinha lá que você fazia os Thundercash. Thundercast O Roll. Thundercast, na verdade, nunca prestou lá. Eu tinha, ele rodava 8 dias bem, o resto era tendor de cabeça. E era caro. Até que eram os caches, mas enfim. Até que virou o negócio que nós temos hoje, que é literalmente os CDNs. É verdade. O MTS, ele é É um o nome quê? bonito para cache, né? Bem lembrado, Gama. O MTS, então, ele nasce lá na Viave com o nome de Smart Class, né?
Hoje o MTS é a ferramenta principal de teste para banda. Eu quero garantir, por exemplo, um ponto a ponto para o meu cliente, a banda que está passando ali, se eu estou entregando 1 giga mesmo para ele, se eu tenho um ping alto, se eu estou tendo packet loss, quando a gente fala de voz, que é a voz robotizada lá dentro do protocolo, se eu estou tendo delay na rede, eu quero testar minha rota redundante, se está chaveando, como está o chaveamento disso lá do SPF, tudo você vai fazer com esse cara aqui. Porque esse cara é o cara que vai validar desde 1 GB, 10 GB, 100 GB, até 400 GB já na família ONA. E a gente tem... 800. A gente tem lindo equipamento de 400 GB, viu? Fantástico. E aí, uma melhoria que a Viave fez um longo tempo no MTS, além dele ficar melhor, né, mais pequeno, eu cheguei a ter os Tibers da TTC, que era desse tamanho. Eu tenho até um no escritório guardado até hoje, que é o Tiber 8000. Antigamente, para me testar ponto a ponto e garantir banda, eu tinha que usar o quê? Um MTS do lado gerando tráfego e outro do outro lado recebendo, e o outro gerando o contrário. Pra você ver, Fly, como a Viave é tão altamente tecnológica, hoje eu faço isso com uma SFP, chama JMap. Eu vou num switch, posso pôr a JMap naquele switch, usar ela como uplink para algum equipamento, entrar com o MTS na rede, ver a VLAN que ele está tagueado e falar, ó, testa o lookup para mim. E eu, com a rede rodando, eu testar fazendo um bear, fazer uma RFC 2054 que vai garantir como que tá os protocolos dentro da minha rede e uma Y1564 ao mesmo tempo. Agora, rapidinho, depois coloca a vinheta aí do plantão de notícias Nelson Rubens. Chegamos ao momento de fofoca. Estamos aqui com nossos espectadores e aí me chamaram aqui no WhatsApp. E aí, um fã seu aqui da Bahia me mandou uma pergunta, eu vou ter que fazer o momento Nelson Rubens. Tá bom. O nome dele é Léo, ele tem um provedor num bairro chamado aqui Alto de Coutos, lá no subúrbio ferroviário. Conhecemos o subúrbio. 360. E ele disse a gente o seguinte, não posso perder esse podcast de jeito nenhum, estou trabalhando, mas mais tarde vou ver a reprise. E aí colocou, manja muito, mas esses dias ele largou uma pérola que eu preciso perguntar a ele se é isso mesmo. Falando que pode colocar até 2 acoplador na drop para fazer emenda. Aí eu disse a ele aqui o seguinte, isso é em casos extremos. Você poderia dissertar ou se isso é um fake news da oposição? Não é uma fake news, né? Aconteceu... Até falaram comigo também, esqueci de te falar. Vou te mostrar pra você não achar que eu tô criando. Aconteceu, até falaram comigo, falaram assim, pô, o Rashid falou, agora meus técnicos tudo vai querer colocar, mas na verdade é o seguinte, né? O que o Rashid falou assim, é que pode, num caso extremo, né? Isso, exatamente. Pode, mas não deve, né? Na verdade, vamos lá, pessoal, vamos explicar isso aí para não ficar um mal entendido. O Drops, eu posso emendar ele? Posso. 1 emenda, 2 emendas, não tem problema. O problema do pessoal que eles banalizaram o Flying, igual antigamente existia uma emenda da AMP chamada Coralink. E essa emenda, ela tinha que ter uma caixinha protegendo ela bonitinha, só que o pessoal emendava e largava lá no poste, jogada. O Drops é a mesma coisa, eu posso fazer uma emenda no Drops? Se o meu budget ótico estiver bom, e isso a gente vai conseguir com quanto menos eu chegar na CTO, eu posso fazer uma emenda, não tem importância, mas eu tenho que usar uma caixinha de proteção. Existe uma Kaiser, que eu tenho um acoplador, os 2 conectores, e um detalhe, eu tenho que usar conector de boa qualidade, para me garantir que as percas vão ficar baixas, um clivador de boa qualidade, para clivar certinho aquela fibra. Vamos trazer um dinossauro aqui para essa reunião. Já que eu trouxe o Nelson Rubens, eu vou trazer agora um dino. O nosso professor lá de trás... Ronaldo Couto, nos dizia o seguinte, um abraço, professor. Ele dizia, depende. Ele é o rei do depende. Ele é mesmo. Entre estar off e acoplar na fibra, enquanto não chega as máquinas de fusão, ou Deus sabe lá onde estão a máquina de fusão, tome acoplador. O que não pode é a vaquinha de leite morrer. Isso são palavras minhas que não tenho responsabilidade técnica nenhuma com o que digo.
Mas é isso que o Rashid quis dizer. Dá para fazer quando não se tem ferramentas até conseguir. Claro que às vezes o armengue do provedor fica fixo, né? É o provisório definitivo, né? É que o que a gente quer dizer com isso? Por exemplo, eu sei que a norma fala que um drops ele tem que ter até 250 metros. Por isso que a gente põe uma CTO assim, uma CTO não. Porque eu atendo um lado da rua e o outro lado da rua. Ronaldo Couto ensinou assim. Poste sim, poste não, calchinha no seu portão. Não, isso não é o Ronaldo Couto, que eu tenho uma consideração muito grande por ele. Ele foi técnico Sumitomo, tá? Sim. Ele trabalhou num dos laboratórios Sumitomo no Brasil, reparando máquinas antigas, inclusive. É um cara que conhece muito. Ele e o irmão dele também. Rogerião. Um abraço para os dois. Rogerinho, que ele emagreceu agora. Eu vi, agora deixou ele de ser Rogerião. É. Rogerinho. Ozempic? É Ozempic. Não, ali foi outro tratamento que ele não me autorizou a falar, mas eu sei o que foi. Vamos lá. Já consultou, Vamos né? continuar. Vamos deixar as incógnitas para outra hora. Outra hora. Mas falando um pouco sobre isso, Rashid, eu lembrei, foi uma cliente lá, foi a gerente do Christian, lá da Impertec, lá em Manaus. Aí pegou e falou assim, pô, o Rashid falou, agora o pessoal vai querer fazer, tal, não sei o que lá. Gente, não é para fazer, né? É uma gambiarra, não deixa de ser uma gambiarra. O que o Rashid está falando é o seguinte, é que em um caso de extrema necessidade não tem jeito. Exatamente. E vai funcionar, ponto. Vai funcionar? Vai. Agora, se você não fizer bem feito, né? Vai dar problema. Vai dar problema. E por ser gambiarra, dificilmente você vai conseguir fazer bem feito, né? Com certeza. Então, assim, coloca lá o paliativo, volta e resolve. Acabou. O que eu ia falar, por exemplo, Fly, a gente sabe que a norma fala em 250 metros, mas os seus técnicos mesmo já puxou 1 quilômetro de dano. Eu tenho um cliente aqui grande, provedor com 30 mil usuários. Ele tá me ouvindo. Aqui no Baixo Sul, você conhece ele. Ele teve um problema grande, ele era cliente que usa o PGW, A Eletronorte. Eletronorte não, mas aqui tem outra. Eletronet. Que é da Eletronet. E deu um problema do PGW que lembra que ficou vários dias fora? Eu lembro disso aí. Ele lançou 6 km de drop para buscar link com a gente em Cruz das Almas, mas vindo de outra cidade perto que eu não vou dizer. Ele lançou 6 km, que era o que tinha. E vou falar, hein? É o lugar que tem a melhor farinha do Brasil, é Cruz das Almas, hein? Mas ele farinha de Copioba. Após o backbone estava perto, ele lançou 6 km. E aí eu te pergunto, era melhor esperar a Eletronet com o PGW? Não, nem me lembro disso. Era melhor colocar no ar. Eu tava isso foi 2017. Salvou a vaquinha. Foi 2017 para 2018, foi bem no final do ano. Muitas operadoras quebraram com aquela história. Sim. E aquilo ali foi uma falha que hoje, graças a Deus, não pode nem se pensar. Porque naquela época ainda a Eletronet, ela fornecia só link. Hoje, com a regra de segurança da ANEEL, da Agência Nacional de Energia Elétrica, a rede de tráfego de automação, né, que a gente chama de teleproteção e controle, se parar igual parou aquilo lá, nós estamos fodidos, apaga o Brasil. Porque é tudo trabalhado online e 100% protegido. Por quê? Por falhas também de energia elétrica que nós tivemos, como o apagão, os 2 apagões no Brasil, foi escrito doutrinas que se a rede para, a subestação desliga para não foder o resto do Brasil. Ótimo, não, pode dar continuidade, mas eu já vi, não foi só 250 não, já vi 6 quilômetros. Então, o cara pode usar aquela emenda para fazer o quê? Uma correção, só para terminar, ele pode usar para fazer uma correção provisória, porque ele vai ter que vir com uma equipe de 2, 3 técnicos para ir rápido, senão ele vai ficar o dia inteiro lombando 1 quilômetro, 300 metros. É esse sentido que a gente quer dizer. A norma permite, o que o pessoal tem que entender? A norma ela te fala o caminho certo. E ela te dá o caminho do capeta e do cruzeiro. Você decide para onde você vai. Você pode fazer o paliativo, mas sempre vai estar te apontando. Vai para o caminho do cruzeiro, de Deus, vai para a igreja. Aquele desenho o caminho da glória é o caminho da perdição, né? Fica o anjinho e o capetinha falando. E aí você decide o caminho. A norma coloca aqui o conector, coloca aqui. Tira o conector, coloca o conector, tira o conector. Exatamente, entendeu? Mas o Rashid,
tá autorizado, tá dentro de todo esse bate-papo aqui que a gente tá tendo, porra, porque porra é normal da Bahia. O resto dos palavrão vamos parar. Então tá bom. Beleza. Desculpa aí. A empolgação é foda. Mas continuando, pessoal. O MTS, então, ele faz análise. E hoje, para vocês terem ideia, trazendo um outro produto, que inclusive não está aqui, que o meu, inclusive, está emprestado para uma POC, o OTDR, né, como o MTS, a gente pode ter processos centralizados hoje. Por exemplo, eu posso ter um cara desse aqui, né, que é o Fusion, dentro de um core da rede, e ele ficar fazendo testes 24/7, Fry. Garantindo que a banda está funcionando na sua rede inteira sem problema nenhum. Como eu posso ter o OTU 5000, que é o OTDR contínuo, medindo as rotas, uma por uma, que você declara até 16 ou 48 rotas, e mandar uma mensagem de e-mail para você, falando, ó, meu amigo, a corda cavaquinha parou na rota tal. Com uma geolocalização, porque você vai lá, carrega o Google Earth, dentro daquela curva, você desenha e faz lá o arquivo KML, ele vai te mandar a localização GPS, a longitude e latitude, a foto do lugar, falando a distância com uma taxa de erro de 94,5, né? Porque o OTU tem algumas diferenças do OTDR que é menor, né? Porque você está medindo em loco, ele está medindo por chave ótica. E te trazer ali e falar, ó, em vez de você mandar agora o cara ir lá, medir, pegar o material, você fala para aquele abençoado já ir para lá e arrumar. Então, a gente, além de instrumento de campo, a gente tem os instrumentos de monitoramento 24/7, que eu posso instalar no seu provedor e deixar lá monitorando a rede inteira. Inclusive, um dos maiores vendors de DWDM do Brasil utiliza esse aparelho da Viave. Exatamente. Tá? E falando um pouco sobre esse produto aqui é fantástico, né? Ele é sensacional. Os principais vendedores de banda do país têm esse produto. Justamente, nós temos. Justamente para provar o quê? Justamente para provar para o cliente que está passando a banda ali, que está dizendo que está sendo contratado. Então, assim, você pega os principais players do mercado. Vamos falar da Megalink. Um abraço para o Gutenberg, né? Exatamente. Gutenberg, conhece o Gutenberg? Conheço. Gente boa demais, né? Amigo nosso, gente boa, compra direto com a gente, porque ele está ali, o cliente está na dúvida, ele falando, macho, não tem problema, eu faço o teste aí para você. Ele vai lá, faz o teste, mostra para o cliente que está chegando, está tudo certo, porque às vezes é alguma configuração que o cliente faz e não passa a banda que ele quer. O que mais acontece? Tá taxando algum erro, por exemplo, o cara colocou uma VLAN lá, em um modo untag, quando era para ser tag, colocou um IP errado, ele tem vários. Esse cara aqui, para vocês terem ideia, só de licença, são 93 tipos de licença que serve nele. Para você ver a complexidade que a ferramenta faz de teste. A infinidade de testes que tem esse aparelho. Pra você ter ideia, Fly, isso aqui a gente usa em hidrelétrica, para garantir a teleproteção de um relé. Você põe uma SFP nela, né, que é a C3794, vou lá no relé, ou na rede, configuro e consigo fazer a conversação para testar se o relé que vai garantir que o disjuntor, na hora que tiver todo o negócio pegando fogo, vai desligar. Dentro de uma subestação. E você com equipamento desse achando que só serve para rompimento. Ok. Mas não é só para isso. Pessoal, como você está vendo, isso aqui, esse podcast, o UseCast dessa semana, deveria ser dividido em várias partes. Porém, a agenda do pessoal, do Rashid e do William, no Brasil não para. Então a gente conseguiu um espaço, eles saíram de um treinamento, vieram aqui, então nós temos ainda alguns minutos e eu queria o seguinte, Rashid e William, que vocês colocassem o que a gente chama de mel na boca da audiência. Do que mais tem de forma resumida, porque pelo jeito vai ter parte 2. E a parte 2, vou te avisar, a parte 2 é com o nosso CEO. O André Costa mandou uma mensagem e falou assim, ó, diz ao Rashid mais ao Gama que não entrega tudo não. Eu tô chegando aí e a gente vai marcar uma próxima agenda, que foi aquilo do treinamento aqui que a gente vai fazer, e ele quer um segundo momento. Então faz o seguinte,
do que você trouxe, porque eu sei que se fosse trazer tudo isso aqui, a gente teria que fretar um avião. Ah, com certeza. Então, do que você trouxe aqui, você poderia fazer um breve relato, William, do que temos aqui na mesa para conhecimento, só para colocar o mel na boca do cliente. Eu vou pôr um detalhe assim, eu vou pegar 2 para a gente mostrar mais, que seriam os mais importantes. Hoje, para um provedor, ele precisa testar a rede. Certo. Esse é bom. Eu tenho que dar uma... Eu tenho que dar sempre uma mancada, né? Normal. Ainda bem que são os meus, graças a Deus. O 88, né? O LP88 é um power meter para rede GPON. Só que, por exemplo, eu quero documentar uma rede, eu quero saber os números de série das ONUs, eu quero saber onde está, esse cara vai resolver sua vida. E o 87 é um power meter só para me detectar potência. E outra, o detalhe maior de todos, né? A gente quer saber se os nossos conectores estão limpos ou não, é o microscópio. O microscópio ele vai fazer inspeção do DO, da CTO, vai fazer inspeção de tudo. E com isso eu vou conseguir saber se eu tenho uma sujeira e a sujeira parece que não. Esse carinha aqui, ó. P5000i. Esse carinha aqui, para você ter ideia, eu consigo analisar a porta de uma ONU, de um OTDR, de um switch na porta da SFP, o que eu precisar. Vou até fazer um teste aqui, ó, Fly, para você ver como é tão simples o uso dele, ó. Vou espetar no meu OTDR. Eu tô meio ruim de buraco, mas tudo bem. Eu vou me abster a comentários. É, eu também. Ele subiu. Hoje todo mundo fica só preocupado, Fly, muitas vezes, só com a fusão, isso, aquilo, outro, né? Mas a sujeira numa rede ótica, ela é tão complexa quanto qualquer coisa. Tá vendo ali, ó? Só essa sujeirinha que tá no meu power meter aqui, proposital, ela tá gerando uma perca de 2 a 3 dBs. E assim, numa ONU. Aquela velha assoprada, sabe aquela sopradinha? Com gotículas de cuspe. Não, a gotícula não. Eu posso até soprar bem seco, só que eu sei que não vai sair gotícula. Tipo, eu tô com o beiço seco. Todo mundo acha que não acontece nada. Acontece. Vou mostrar uma coisa pra vocês aqui, só pra gente terminar, Fly. Que sopro, hein? É quase um furacão. Sacudiu. Olha o que aconteceu. A outra porta tava Ô, limpa. Gama, por favor, Galisteu, você poderia mostrar na tela, chegar... Não, Aqui, ó. Aqui. Aproxima. Ah. Deixa eu Pô, só me ver, chama de deixa eu só ver Galisteu como que... ficou. Galisteu da Isso Telecom? foi só um cuspe, imagina. Foi só a soprada. Por quê? O nosso sopro, ele é úmido, não importa como eu sopro. E aqui a gente vai criar o quê? 2 problemas. Essas gotículas de ar, quando a gente sopra aquela portinha da ONU, vai lá no DO da calçoprada, um SFP, ela vai secar. E ela vai gerar o quê? Reflexão. Mas você sabe de onde veio isso, né? A Não. culpa de tudo isso é da Nintendo. Por causa do cartucho? Sim, que a gente fazia... Tudo começou lá, com a Tudo soprada. começou no Nintendinho 8 bits ou no Não, Super teve Nintendo? cartucho, não leu, cospe, ou sopra. Atari, né? Eu conheço a borracha que você passava. Não, sabia. aí é na memória. Mas Aí no é na cartucho- memória. Não, Ih. no cartucho no meus atalhos eu passava borracha também. Ah, mas você então nunca foi em locadora. A gente ia em locadora, irmão. Era toda a central de bactéria que você imaginasse estava lá. Por isso que nós temos um O anticorpo? anticorpos, quase super anticorpos. Resistimos ao Covid. Eu vou te contar uma coisa, né, Fly? Eu tive, meus tios um foi diretor do Pão de Açúcar, outro do Carrefour, né? Então eu sempre ganhava os lançamentos que saía, né? Quando eu fiz eletrônico, fiz um Roberto Simmons no braço, só que antes eu fiz IOB. Você lembra o que é IOB, na Fly? Como é? IOB? Instituto Universal Brasileiro. Ah, Eu fiz eletrônica por lá a primeira vez. Aí sabe o que eu fiz? Quando eu recebi aquele certificado lindo, você passou em eletrônica, eu peguei meus carrinhos, meu Atari e meus outros equipamentos que eu tinha eletrônico de brinquedo, fiz um robô.
Eu desmontei o Atari e fiz um robô. O liquidificador da mãe E dele. foi lá que você se aposentou. Não, minha mãe só descobriu 8 meses depois, senão eu tinha ganhado minha primeira escada extensiva de presente de aniversário. Glória a Deus. Porque ela foi limpar o guarda-roupa, começou a pegar as caixas dos meus carrinhos e tava tudo vazia. Vocês entenderam por que é, né? Você tá explicado que ele não é um cara Muito normal, bem na é cabeça. atípico. Mas é isso, Fly. Se a gente for falar de outros instrumentos da viagem, a gente vai ficar aqui horas e horas e horas e horas. Mas eu deixo assim meu contato, quem tiver dúvida, quiser conhecer um pouco mais dos instrumentos, quem tiver instrumento viável, tiver dúvida, pô, não tô sabendo usar meu TDR, tô com alguma dúvida, pode me mandar. Cara, não é porque a gente não vendeu que a gente não vai te dar uma ajuda, um suporte. A marca é representada pra gente, é uma das líderes mundiais em teste, como também sua máquina fusão. Eu tenho uma máquina fusão Sumitomo, tô com uma dúvida ali, não tô conseguindo, por exemplo, fazer uma calibração de arco, tô com uma dúvida onde comprar o eletrodo. Cara, a gente tem desde a lâmina até o eletrodo, até o kit de limpeza. Precisa mandar para o laboratório nosso, logicamente tem que ter a nota dela, pode mandar para um centro de reparo em São Paulo. Não é porque a gente não vendeu que a gente não repara. Nós somos a mola que faz o processo andar, seja em teste de medição, seja em máquina de fusão ou em reparo. E, como o Gama disse, o ano que vem a gente tem alguns desafios aí mais à frente, né, entrando com essa parte de plugáveis, né, que a gente já homologou, já testou. Vai ser um negócio interessante, porque o mundo agora está mudando um pouco, né? Eu sou da época de DWDM, quando você tinha aquela caixa desse tamanho na estação, com um monte de fibrinha saindo dela. Eu fui um dos caras que instalou os primeiros 1626 LM da Alcatel. PDH, SDH. Eu já sou do Padtech, mas desse tamanho também. Padtech, né? Os 4U, 6U. Isso. Mexi com os Padtech, mexi muito ano. Nós tínhamos um Padtech instalado lá na Campus Party quando você esteve lá em 2017. Com todo respeito, Padtreco, né? Com todo respeito. Muitos não sabem, mas Padtech é produtos de alto desempenho tecnológico. O Rashid estudou com o Tadeu, foi Eu isso? fui aluno de um dos criadores da Padtech, o senhor Tadeu, né? Que foi um cara que me ensinou o que era Raman. Como funcionar. Ele era um físico, infelizmente morreu em 2019 de câncer. Trabalhei com a filha dele na KPI, que é uma empresa de reparo em São Paulo de componentes de telecomunicações, né? Que hoje fui meio que sócio, mas hoje o Paulo, o Vitor, que também foram da Alcatel, estão lá tocando ela muito bem, com muita maestria, porque conhece mais que eu de eletrônico, eu cuidava da parte ótica. E ele foi um dos caras que me ensinou o DW, né? O Tadeu foi um dos VPs da Padtech, numa salinha ainda lá dentro do CPQD, quando a Padtech era uma divisão do CPQD, né? Pessoal, então é o seguinte, vocês estão vendo que nós já temos inclusive a pauta da parte 2, certo? Que são os novos produtos da Arcitec. Porém, a pimenta desse acarajé, a cereja desse bolo, está nessa dupla que eu tenho o máximo respeito. Obrigado. Reforço novamente o agradecimento pela presença de vocês. E o seguinte, todo mundo que vem aqui deixa o seu @, deixa o site, deixa o telefone, mas normalmente não é todos que respondem. Aqui eu sei, anotem agora, porque aqui responde. Então, nas considerações finais, para encerrar essa primeira parte do UseCast, que a segunda parte já vamos para uma outra prateleira, nós vamos aqui com o nosso William Gama para as considerações finais do nosso episódio e dizer onde é que a gente encontra o William Gama, pessoa física, e depois onde é que a gente encontra os produtos da Arcitec. E logo após, o nosso querido Rashid também vai deixar as formas de nós o encontrarmos e a continuar esse aprendizado. É isso aí, vamos lá. É um prazer, assim, como eu sempre disse, inenarrável, né? Digas de passagem, Chiquinho copiou você, né? É isso aí. Estar aqui com vocês, né? Foi muito bom, foi muito bacana. É um convite do Fly, que eu tenho como um amigo pessoal. Obrigado, Fly. Obrigado, André. A Arcitec, como eu disse, tem uma acessibilidade muito boa para os ISPs, até porque a gente sabe que o ISP é 24/7. Tá?
A gente pode até entrar de férias coletivas aí o fim do ano, mas eu não entro. Então, se alguém tiver uma urgência, é só chamar que a gente abre a lojinha e atende o cliente, entendeu? Mas é, mas qualquer negócio. Onde chamar aonde? No arroba. Eu quero saber o arroba do Gama. Você chama no arroba William Gama Araújo, tá? Essa é a opção do Instagram. E você chama no 11 99855 3981. Você pode falar comigo, eu vou te direcionar para um account. Ou se for algum problema, eu te direciono para o Rashid também. Lembrando que, como o Rashid disse, né, a gente está aqui para dar suporte. Dicas a gente sempre vai dar. Treinamento vai ser para quem comprar o produto com a gente, tá? Gratuito, treinamento online. Ou, se você não comprou com a gente, mas quer um treinamento dessa pérola que está aqui do meu lado, essa joia rara... Que precisa passar por um polimento. Que precisa passar por um polimento, né? Vai usar a lixa de 5 microns ou de 8 microns? Eu sei que a gente vai comer metade da pedra aí, viu? É melhor usar aquela lixa de ferro, né? Ah, o 160. É, 160. Quem quiser o treinamento, também a gente fornece o treinamento. É só passar a quantidade de pessoas que vai fazer o treinamento. O nosso time de accounts manda para você o orçamento. Agradecer em nome da Arcitec, tá? Nós somos uma empresa séria, sólida, tem mais de 14 anos, né? 14 anos. 14 anos agora, a gente completou mais um ano agora em novembro, né? Isso aí. E agradecer também a todo o corpo da empresa, né? Todos os funcionários que ajudam a fazer da Arcitec o que a Arcitec é hoje no segmento. E dizer que, diferente de muitas outras empresas que eu tenha trabalhado, os donos são ativos e gostam de passar conhecimento para os clientes. Então, se você um dia quiser comprar um produto e quiser ter certeza que você vai ter suporte, compra com a gente na Arcitec, tá bom? Rashid? Isso aí, Gama. Como você disse, né? A gente não sai de férias, né? Eu vou estar lá na empresa, inclusive, reformando o laboratório nosso, né? Para poder estar... O ano que vem a gente pretende aí, para os clientes que quiserem testar os nossos equipamentos da Reisico, quiser ver os plugáveis nossos funcionando, a gente vai estar liberando um acesso temporário para cada cliente que quiser fazer uma POC remota, né? Para quem quiser, a gente vai estar enviando os produtos também para fazer uma modalidade que é de POC, né, que é o teste, ou até mesmo, se gostou, já fica com o equipamento, já paga. Então eu vou estar no ar, vou estar trabalhando normal, eu não paro, né? Paro malemar dia 25 e dia 31, porque meus pais fazem eu parar, senão ia também, continuava. Nem no meu aniversário eu paro, esse ano eu e o Gama, no dia do meu aniversário, nós estávamos dando treinamento no interior de São Paulo, para você ter ideia, né? E quem precisar falar comigo, eu não uso redes sociais, eu tenho malemar a página lá no YouTube, quem quiser procurar lá é Laboratório RRF, né? Ou procure pelo nome, Rafael Rashid Ferreira. Instagram, Facebook eu tenho só por causa da namorada que fica enchendo as paciências, mas por mais nada. Me liga, manda um zap, Telegram, que é mais fácil. Pode me achar no 11 99-248-8353, capital. 24/7, agora vai estar, quem mandar mensagem vai estar sempre, porque a bateria acabou, mas eu sou um cara que assim, não estou fazendo nada, eu já respondo na hora. Se eu estiver dando um treinamento, alguma coisa, terminei um intervalo, eu já estou respondendo. Bateria acabou, mas já eu carrego. Mais ou menos isso. Eu estou esperando alguém desenvolver uma bateria atômica para encarregar no celular. Que Você aí não já pensou em carregar uma de lítio, não? Ou então uma dessa de 120 amperes? Uma LifePo. Já faz o cardio e já não fica sem bateria. Você quer me matar, é isso, Fly? Não, eu quero ver você fitness. Aham. Pessoal, muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu entendo que, para quem não é da área técnica, pode dizer o que esses caras estão falando, mas tem você, provedor, que está aí, você técnico, você que estava aguardando por um momento como esse, que não teve a oportunidade de estar ainda com esses professores, com esses mestres presencialmente. Então isso aqui é apenas um aperitivo. E fique ligado nas nossas redes sociais. Você encontra a Uzi Telecom no @UziTelecom, o nosso canal no YouTube, que é Uzi Telecom também. E eu estou lá. Então, se você quiser o meu
arroba do Instagram, você vai me procurar nos comentários, vai procurar na descrição desse vídeo que você vai me encontrar. E muito obrigado e que Deus abençoe a todos. E se ligue, quinta-feira que vem nós temos mais um episódio fantástico. Fique ligado, ok? Um abraço para vocês e muito obrigado a todos.